Eu sou de Santo André. Santo André. ABC? ABC, isso mesmo. ABCD, né, hoje, né? ABCD, por causa de Diadema entra também. Diadema entrou também. Então, Mas antes não era, né? Não, antes não era. Agora eu já ouvi falar ABCD. Eu não sabia, não. Acho que ela desenvolveu muito a cidade de Diadema, Ela né? cresceu Por isso, ela muito. cresceu e acho que aí criou a... E eu fiquei sabendo que em Diadema tem grandes empresas também. Sim, sim. Tem bastante indústria lá em Diadema. Santo André eu morava perto da Pirelli. Perto da Pirelli. No Ipiranguinha. Eu Olha morava só. ali, E eu nasci em Santo André, fiz até o 6º ano em Santo André. Depois nós mudamos para Mojimirim, morar com meu avô. Em Mojimirim. Mojimirim. Aí fiquei em Mojimirim até os 18 anos. Mojimirim, eu já fui para Mogi. Eu morei em Itapira. Pertinho lá. Pertinho. Aí eu ia muito para Mogi, Mogi Guaçu. Aí eles falavam, quando eu ia para Mogi Guaçu, eu tô falando o pessoal de Itapira, falando, vamos para Guaçu. Mas é isso mesmo. É isso aí? É isso mesmo. E aí, para Mojimirim, nossa, fui várias vezes para Mogi. Tem um shopping lá de Mojimirim, lá não tem? Não, no meu tempo não tinha. Tem um shopping ali, perto da ponte, ali na pista, ali no centro. Perto da rodoviária? Então, mas faz muitos anos que eu saí de lá já. Faz um tempinho. Faz um tempinho. Não voltou mais lá, não? É que meu avô faleceu, né? A última vez que eu fui lá foi quando meu avô faleceu. Aí depois nós não voltamos mais. É porque assim, nós moramos em Mojimirim até os meus, deixa eu ver, 18 anos por aí. É porque aí eu morava em Mojimirim, meu pai trabalhava em Mogi Guaçu, né, por sinal, e minha mãe trabalhava, era dona de casa. Aí quando chegou a época de estudar, aí depois meu pai arrumou um trabalho em Campinas, que meu pai trabalhava com agência de emprego. Sim. Aí ele arrumou um trabalho em Campinas, aí eu precisava estudar, eu queria ir para a faculdade, queria estudar alguma coisa. Aí então a família resolveu mudar para Campinas. Aí foi quando nós mudamos para Campinas, aí eu prestei o vestibular, né? Aí escolhi o que era mais prático, porque eu tinha que trabalhar na época, né? Aí fui fazer letras português e alemão. Aí escolhi alemão, porque todo mundo escolhia o inglês. Aí eu falei, não vou fazer igual 250 vagas para o inglês e 40 no alemão e outro. Nem pensei em italiano naquela época, devia ter pensado, mas não pensei. Aí então eu falei, vou fazer. Meu pai falava, faz alemão, porque tem bastante indústria alemã que você vai trabalhar. Aí fui fazer alemão, mas não sabia nem falar bom dia. Aí fiz o curso de alemão, né? E aí terminei, depois, acho que já fazia um tempo, pode falar as datas? 1978 eu terminei a faculdade. A Gi abriu um olhão desse tamanho. Não, que ela falou que ela não é nascida. Não. Ela nasceu em 81. Você é da idade das minhas filhas. Então, eu era nascido. Você era nascido. Então, em 78 eu terminei a faculdade, né? Aí já fui trabalhar numa empresa alemã, a Siemens, né? Antigamente era Trafo União, né? Transformadores União, que fazia aqueles transformadores de hidrelétrica. Eu fui trabalhar lá como secretária de um suíço. Eu estava aprendendo alemão ainda, né? Porque eu não sabia nada. Quer dizer, estudei na faculdade, foi puxado, né? Nós éramos em 40, nos formamos em 4. Você vê como era fácil. Era difícil. 10% se formou. 10%. Depois eles fecharam os cursos, né? Essa Siemens aí, acho que deve ser a mesma. Eu trabalhei muito com o torno CNC, eles faziam painel da programação do torno CNC. Também, eles fazem de tudo. Eu trabalhei muito com o Fanuc, que era na época era o Fanuc ou a Siemens. A Siemens, ela porque essa firma era Jundiaí ali. Ficava naquele distrito industrial. Não, elas fazem muita coisa. Muita coisa, né? A Alemanha é muito desenvolvida na parte tecnológica. De eletrônicos. Isso, muito desenvolvida. Aí eu trabalhei ali. Ali fiquei 1 ano naquela empresa, aí depois comecei a fazer curso para dar aula de alemão, quer dizer, fui estudar mais, né? Porque eu sabia muito pouco. Aí comecei a dar aula para iniciantes, nessa época eu reencontrei a minha professora da faculdade, e ela falou assim, Luísa, vai dar aula de português para estrangeiros. Aí eu comecei a dar aula de português para alemães. Aí foi onde eu aprendi. Foi aí que você teve o contato. Aí eu tive o contato e comecei a aprender. Não tem coisa melhor do que você aprender outro idioma, você ter o contato direto com as pessoas. Eu fiquei 4 anos com uma aluna, que até hoje nós temos amizade na Alemanha. Que legal. 4 anos aí eu aprendi muito, porque ela estudava português e ela não sabia nada. Você chegou aí pra lá? Cheguei, fui só umas 11 vezes. Foi nada. Não, a primeira vez eu fui com essa família, que eles fizeram questão que eu fosse para lá. Aí eles arrumaram um curso na universidade, estudei 3 meses lá, conheci gente do mundo todo que estudava alemão. Que ano que você foi para lá?
Eu fui para lá em 1996. Você vê como a minha filha ia fazer 15 anos já. Nossa, nessa época. Você também ia fazer 15 anos. A minha filha, a Júlia. A Júlia tem. Então ela ia fazer 15 anos, eu fiquei 3 meses lá estudando. Elas ficaram aqui na época com o pai, né? E minha mãe também dava assistência. E aí eu voltei, aí eu voltei. Aí eu achei que aquilo não foi bom para mim. Eu falei, aprendi, mas sabe, todos os estrangeiros falavam ruim como eu. Porque todo mundo estava querendo aprender. A única que era boa era a professora, e o resto era tudo estrangeiro. Então, todo mundo falava ruim. Aí, então, eu contei, aí eu arrumei um aluno de português para estrangeiro, falei para ele, eu fui para a Alemanha, fiquei esses 3 meses, mas não foi bom. Aí, nessa mês, conversando, era um rapaz chamado Jens, né? Aí ele escreveu para a mãe dele, uma senhora, que eu já tinha alguma idade naquela época, né? Uma senhora, não sei o quê, teve aí, mas não foi bom. E a família dele morava na região de Hannover, que é o melhor alemão da Alemanha. É um alemão mais requintado, né? Uma boa gramática, né? Uma coisa boa assim. Aí depois de um tempo ele falou assim, a minha mãe falou que te aceita lá o ano que vem, eu nem estava sabendo da história. Nossa. Eu falei, tem a minha avó lá de 90 anos, né? Aí ele falou, você tem que ter cuidado, porque ela às vezes não gosta muito das pessoas, tal, não sei o quê. Aí eu me preparei e fui. Fiquei 3 meses lá. Fiquei de junho a setembro. Aí deixei as filhas de novo e fui lá. Nossa, a família, nós nos amamos. Eles me amaram e eu amei. A avó me amou. Ai, que legal. A avó, tá nossa. Em casa. Nossa, em casa, porque ela já tinha outras pessoas que ela não tinha gostado. Que bacana. E ela gostou de mim. Aí, Aí fiquei, ajudava nos aniversários, aquelas coisas, né? Meu ex-marido falava, você vai ser empregada lá, você vai trabalhar de faxineira. Faxineira lá eu trabalharia, porque não é faxina como aqui. É diferente. Lá passa um aspiradorzinho uma vez cada 15 dias, sabe? E paga bem também. Não pagava. Eu ganhei não, casa e comida. Tô falando, mas eu ganhei casa e comida, né? E eles passeavam, me levavam para todo lado. Então foi ótimo para mim. Então, foi muito bom. Tanto que no outro ano eu voltei para o aniversário de 92 anos a gente chama de Oma, né? Que era da avó. Em alemão, Oma é avó. Aí eu voltei no outro ano. Oma. E avô? Não, vamos lá. Oma e opa. Oma é avó e opa é avô. Só que é a palavra curtinha, né? Tipo um apelidozinho. Opa e oma. Isso. Opa é avô. É avô. Não, opa é avô e oma é avó. É avó. Mas tem a palavra Großvater, que é avô, né? Como do inglês, né? Parecido. E Großmutter, que é avó. A mãe é Mutter. Mutter. E o pai é Vater. Né? Então, quer dizer... Vater, É igual fada. Só igual. Que escreve como você fala. Vater. Né? Escreve... No alemão, a diferença do alemão para o inglês é que o alemão você escreve como se fala. Tem o alemão, então, se escreve como se fala? Isso. Oma se escreve O-M-A. Opa, O-P-A. A pronúncia, então, é do jeito que é escrito. É do jeito que é escrito. Às vezes, por exemplo... Porque o inglês tem 2.500 sons. O alemão tem algumas variedades, mas muito pouco. O inglês ele é um pouquinho complicado de aprender. Se tiver palavras coladas, então o R vira re, bre, vai mudando. Não, por exemplo, o V tem som de F em alemão. Quando você fala, uma palavra conhecidíssima aqui, BMW, você fala em português, em alemão é BMW. Que o W tem som de V. É V. Agora, por exemplo, a palavra desse carro popular que nós temos aqui, né? É Volkswagen, que você fala em português. Em alemão é Volkswagen. Volkswagen. Porque o V tem som de F. Volkswagen. E o W tem... Até na hora de falar, você fala diferente. Volkswagen. Volkswagen. Volk quer dizer popular, do povo. E Wagen quer dizer carro, é a palavra alemã para carro, mas também tem alto, né? Então, carro popular, tem a ver. Interessante, hein? É muito interessante. E depois, lógico que hoje eu tenho muita experiência, mas no começo era muito difícil. Hoje eu ensino o aluno, eu falo assim, essas 2 palavras, se você sabe o que significa essa e o que significa essa, você chega ao conceito da palavra, ao que significa. Né? Hoje eu tenho experiência, quer dizer, eu ajudo os alunos, coisa que eu não tive na época.